dessas maquinações, né? Desses conchavos, dessas articulações. Na hora que ele começa a ser rejeitado, aí ele começa a tirar a mão. Mas não é um contrassenso, porque com pandemia, guerra, ele não é mais invocado? Mais pessoas acreditam em Deus? Ou olha o dado de um instituto, eu não sei pronunciar direito, é Gallup ou Gallup, um instituto de pesquisa muito respeitado dos Estados Unidos. É Gallup. Gallup. Saiu semana passada agora. Esse é o momento da história que o norte-americano menos leu a Bíblia. Ah, é? E esse é o momento da história que o norte-americano, pastores, têm a menor cosmovisão bíblica do mundo. Isso não é contraditório? É a sua pergunta. Total contraditório. E os americanos também são, do ponto de vista espiritual, os maiores portadores de missionários. Exato. Hoje, para você ter uma ideia, de jovens de 7 até 15 anos, 5% só vão às igrejas. 5%. É uma geração perdida. E o que acontece, Vilela? Durante muitos anos, a igreja ela foi o termômetro das nações, e principalmente das nações que tinham viés judaico-cristão. Hoje nós estamos vendo gradativamente o esfriamento, o desfacelamento da fé. Mas por que Isso é profético. É profético. Isso é profético. Opa. Jesus fala, o amor de muitos esfriará. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Exato. Isso é que abre o precedente para que o próprio espírito do anticristo se levante. Você vai para a Europa, você fala de Deus, as pessoas olham para você e falam assim, você está falando de Deus para mim? Você está de brincadeira. E é um combo, né? Porque é o esfriamento, você levantar falsos líderes também. Então você vê muito escândalo em igreja, muitos líderes caindo, porque aí você enfraquece, tá vendo? Não adianta ir para a igreja ou ter fé, tá vendo? Ó, então essas coisas andam juntos, né? E tudo isso está fazendo que cada vez mais, né? Eu ainda creio que nós temos ainda algum tempo de um grande avivamento para a salvação de vidas. Também acredito, no mundo inteiro. Também creio. Mas o que vai acontecer, que Jesus disse, é o esfriamento da fé. Porque quando as pessoas deixam de invocar a Deus, naturalmente o espírito do anticristo vai tomando controle. Quando a gente falou de toda essa geopolítica, falou dessa questão do controle, é porque no mundo físico, a operacionalização disso não acontece de um dia para a noite. Você não, de uma hora para outra, você não domina o mundo, você não controla o mundo. Você precisa de tecnologia para isso. Você precisa de uma mentalidade para isso. Então, a pandemia ela trouxe essa mentalidade. As pessoas querem o controle sobre elas mesmas, para ter segurança. E cada vez mais o terrorismo começou com isso. É claro. Eu quero que o governo controle todo mundo para saber quem é terrorista, quem não sei o quê. Exatamente. Na época das Torres Gêmeas. Ótima observação. Então, espiritualmente falando, isso é o que de fato é a base de tudo. Porque se um povo clama a Deus e busca Deus, Deus intervém. E quando Deus intervém, toda a agenda do inimigo fica postergada. Mas Deus vai intervir se tem que se tem que cumprir. Tem que se cumprir. É isso que essa é a minha confusão mental. Não, Deus sabe. Essa tua pergunta é sensacional. Por quê? Porque como Deus é onisciente, ele sabe exatamente o dia que tudo vai acontecer. Exato. Mas ele espera que nós estejamos aqui para resistir. Porque eu tenho um texto em 2 Tessalonicenses que diz assim, que o anticristo ele não vai se manifestar enquanto que aquele que o detém não seja retirado. E na minha opinião, esse que detém, que resiste a ele, é a igreja e o Espírito Santo na igreja. Agora, como se dá na sociedade? Nós estamos aqui falando agora de coisas e convencendo pessoas que estão nos vendo e gerando entendimento, e essas pessoas começam a resistir. Então, ainda que nós estejamos fazendo esse papel de resistência, Deus que está lá, Ele sabe de tudo. Ele sabe quando vai chegar a hora que não terá mais resistência. Alterando a profecia. Não. A gente está cumprindo a profecia. Exatamente. É isso aí. Existem algumas pessoas que eu já vi. É isso aí. Eu vi que elas acham que podem alterar o apocalipse. Existem algumas pessoas, a galera da era de Aquários, etc., que acham que podem travar o apocalipse. O apocalipse não acontecer, podem diminuir o impacto do apocalipse, etc. Isso. Tem duas coisas muito equivocadas. Primeiro, olha lá. Minha mulher trazendo as pizzas aí, muito obrigado. Opa, muito obrigado. Tá bem boa. Tá. Tchau, gente. Tchau. O cumprimento profético, isso não
não compete a nós. Os discípulos queriam de Jesus o tempo, de saber quando que vai acontecer. Não, eu quero saber. Não. Jesus começou a falar dos sinais. O mais importante, inclusive, nós olharmos para isso. A dele, estavam tentando tirar. Pedro falou, não, você não vai. Não É claro. Então, a primeira coisa é essa, não está no nosso controle. Esse exercício de tempo, achar que você pode deter o apocalipse... Ou adiar... Não, esqueça isso, não está no seu controle. O que nós devemos fazer com relação ao tempo da manifestação dessas coisas, e sabemos que vai ficar muito difícil, é por amor às pessoas que ainda não creem em Cristo, não confessaram a Ele, não entregaram suas vidas a Ele, é por amor a elas, nós continuamos falando e anunciando a Cristo em amor. Então, pelo pecador. O outro detalhe é o seguinte, só já te passo a palavra, é o seguinte... O outro erro da pessoa pensar que pode parar o apocalipse, primeiro é esse, a questão do tempo. E o interessante é que algumas pessoas pensam assim, Rafael, igual eu fiz uma live, não fui levei no meu canal não, eu fiz uma live com alguém, não lembro agora exatamente, que a pessoa falou exatamente isso, que poderia parar o apocalipse. Porque um Deus tão maravilhoso, como é que permitiria que coisas tão ruins acontecessem? Eu falei assim, olha, peraí, eu estava na live, eu falei assim, peraí, gente. Você sabe que esperança não existe. Essa palavra esperança, no livro de Apocalipse não tem a palavra esperança, mas o Apocalipse é sobre esperança. O Apocalipse ele revela o plano que é desde o começo. Se é no princípio, é porque vai ter no fim. Deus vai, de fato, reformular tudo. E o Apocalipse é ele expressando todos os acontecimentos, são muitas taças, são selos, acontecimentos no céu, tremor, guerra, etc. Depois, tá? Porque isso é muito... Tremor, etc. E todo mundo olha para isso e assim, mas o Criador vai permitir todas essas coisas para o pecador se arrepender e se voltar para ele. É um amor tão grande. Embora a palavra esperança não tenha no Apocalipse, mas o Apocalipse é sobre esperança. A esperança da redenção, que... Inclusive, o cumprimento de profecias do fim dos tempos começou com a vinda de Cristo, o nascimento de Jesus de modo virginal, cumprindo profecias do Antigo Testamento. O próprio livro de Daniel fala que quando ele fosse retirado do mundo, o Messias seria cortado, seria tirado, profecia de Daniel. E se cumpriu quando Jesus morreu, quando ele subiu, não será visto mais. Então, assim, por mais que no Apocalipse não tenha esperança, mas é sobre esperança, então a gente não para o Apocalipse. E o Apocalipse não é caos para quem tem o Espírito de Deus. Entende que tudo está se cumprindo para a redenção. Então, Deus tem um projeto para a humanidade. Eu queria fazer uma observação aqui na questão do tempo. A Bíblia fala que todas as gerações deveriam esperar pela vinda dele. Porque quando ansiar e acreditar que seja na própria geração. Porque do jeito que está a Bíblia e numa primeira leitura, a gente tem medo da vinda dele. Porque, meu Deus, eu não quero que a vinda dele venha na minha vida, porque eu não quero esse caos, passar por todo esse sofrimento. E, na verdade, o contrário. É o contrário. Mas assim, por que ele disse que ninguém sabe o dia ou a hora? Porque se a primeira geração soubesse que ia ser 2000 anos depois, tranquilo, eles não iam ficar nem aí. Então, inclusive o apóstolo Paulo acreditava que era no tempo dele. Todas as gerações têm a chamada bendita esperança. O livro de Apocalipse não tem, mas a Bíblia fala de esperança muito. Por quê? Porque isso faz com que o indivíduo que está vivendo naquela geração, ele viva primeiro se consagrando para Deus e fazendo a obra para ele. E pregando o evangelho todo o tempo. Isso é o que me move, pregar o evangelho todos os dias. Quem vai querer pizza? Bom, né? Bem-vindo, né? Bem-vindo. Gente, come uma pizzinha. O que vier a mim de maneira alguma lançarei fora, para ser bíblico aqui. Agora, ô Vilela, obrigado, Lênin. É simplesmente você entender que Deus, ele conhece o fim no começo. Sim. Ele sabe que, ainda que o homem tenha liberdade de interagir e age, ele conhece tudo. Então, ele coloca em nós essa vontade de pregar, de resistir, e isso acontece. Mas isso não vai retardar nem um dia da sua vinda, porque ele sabe exatamente quando vai acontecer. Agora, quando você olha para o redor e você percebe todos esses sinais acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Não é que uma coisa está acontecendo. Agora, essa semana, né, os cientistas falaram que a Terra está girando mais rápido. E porque está girando mais rápido, obviamente os dias estão encurtando. Sim. Quando eu vi aquilo, imediatamente eu fiz um vídeo falando: a ciência comprovou mais uma profecia de Jesus.
que diz lá em Mateus 24 que na grande tribulação seria tão difícil Que os dias... que se não fossem abreviados aqueles dias, nem os escolhidos suportariam. Durante muito tempo, as pessoas, os cientistas diziam, isso é impossível, porque a Terra, ela gira em torno de si mesma, o movimento de rotação, e isso dá as 24 horas. Só que agora, cada vez mais, ela está girando mais rápido. Aí eles dão algumas teorias, porque as calotas polares estão derretendo, e isso está permitindo que tenha menos peso nos polos, e por isso está girando mais rápido. Eles dão um monte de explicações. Mas está acontecendo mais uma profecia. Olha o geomagnetismo, a alteração do geomagnetismo, a alteração campo magnético do polo da Terra. magnético da Terra. Eles dão algumas teorias. Porém, a Bíblia diz que durante a grande tribulação, os dias serão abreviados. E os cientistas estão dizendo que isso é um viés para os próximos 50 anos. Então, no meu vídeo eu falo, será que isso é uma evidência de que nós estamos nos aproximando da grande tribulação? Aí quando você olha para tudo que está acontecendo em redor, você... Outra coisa, você quer ver um outro detalhe? Jesus disse que quando acontecesse as grandes tsunamis, o mundo ficaria estupefato com o bramido das ondas. Ora, no tempo que Jesus falou isso, tsunamis já aconteciam. Sim. Só que quando acontecesse num país, o outro não sabia. Agora, no Apocalipse, a Bíblia diz que quando as duas testemunhas foram mortas em praça pública, o mundo vai se alegrar e trocar presente. Tecnologia. Como é que o mundo vai ver isso? Tecnologia. Pela tecnologia, pela internet, não é pela televisão, pelos celulares. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, está pipocando em todo lugar. E quando Jesus fala sobre esse tempo de guerras, rumores de guerras, falsos cristos, o amor se esfriando, ele diz, isso não é o fim, é o princípio do fim. Ele usa a figura da mulher tendo dores de parto e aquelas contrações. Não é o nascimento, mas é a preparação para o nascimento. Pro nascimento. Daqui pra Quanto frente, o que mais muda é a perto intensidade. chega, aumenta a intensidade e aumenta o número de coisas. E é o que está acontecendo agora. A gente conseguiria uma metáfora para esse entendimento de Deus não impedir o apocalipse mesmo sabendo? Seria alguma coisa tipo, eu sei que meu filho vai sofrer pra caramba e eu posso, como pai, não deixar ele passar por algumas coisas, mas ele não vai ter esse aprendizado e quando eu não estiver aqui ele vai sofrer sozinho. Será que tem alguma metáfora desse tipo? Assim, por que Deus deixaria o mundo passar por tudo isso? Eu queria você só... entendeu? Eu posso redirecionar entendi a sua pergunta? Melhor. O Apocalipse não é Deus deixar. O Apocalipse é Deus fazer acontecer. Como assim? É Ele quem vai fazer isso. Ele que vai fazer, é o controle total. Não é ele se isentando. Não, e Deus não vai deixando, é ele que vai fazer. Ele não vai o se isentar em inimigo. nenhum momento. Olha, quando pelo ele começa a contrário. abrir Não os é selos... um crescimento. É da ele que força do... estabeleceu. Não. O Apocalipse não é um advento aleatório, é estabelecido por Deus. Não, mas não é um esfriamento e um Não, o esfriamento acontece, mas eu queria... Mas o mal, ele tomando mais poder. Não. Escuta aqui, quando você lê o livro de Apocalipse, as próprias pessoas falam... Livra-nos da ira do Cordeiro e daquele que está sentado sobre o trono. Da ira do Cordeiro? O Cordeiro é Jesus. Jesus. Jesus é quem abre os selos. Jesus. Ele abre o primeiro selo, ele abre o segundo selo. E quando ele vai quebrando os selos, os malefícios, as pandemias, as guerras, as mortes, os meteoros começam a acontecer. Cara, Então, isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. É Cristo que abre os selos e dá ele início. não só abre os selos, como ele comanda total. todo o Apocalipse. Eu achei que era o anticristo que... Não. Até agora, Satanás está no mundo. Tá. A partir do momento que começa os juízos, é Deus assumindo o controle. E aí, a Paulo fala em 2 Tessalonicenses que porque eles não creram na verdade, Deus lhes enviará a operação do erro. Do erro, do engano. Para que creiam na mentira. Ou seja, faz 2000 anos que Cristo manifesta a sua graça na vida de todos que pregam. A pessoa pode dizer, eu aceito, eu creio. Todo mundo tem a chance de se converter. Mas também tem a oportunidade de dizer, não quero, não aceito, não creio. Mas quando chegar a hora do Apocalipse, ele está no trono.
É ele quem abre, é ele quem determina. Quando Jesus, ele vem. Quando João vê Deus sentado no trono com um livro na mão direita, selado por fora e por dentro, e alguém fala assim, quem é digno de abrir esses selos e revelar o que está escrito no livro? Houve um silêncio no céu. João começa a chorar. E ele disse, eu chorava porque ninguém era digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E aí ele ouve uma voz dizendo, não chores, porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, ele é digno de abrir os livros.